Nessa noite eu quero partilhar uma palavra rapidamente. Que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. E eu quero que você abra e leia junto comigo o versículo 23. Que diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Sabe, no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, existe uma confusão muito grande de termos, né, que a gente usa constantemente, mas a gente muitas vezes não entende. E adoração é um deles. Se você chega para qualquer um irmão, né, cristão como você, como eu, e pergunta para ele o que é adoração, dificilmente ele vai te responder com facilidade o que é adoração. Tem gente que vai dizer que adoração é aquele momento do culto onde você canta, onde você levanta suas mãos, você dança para Deus, você exalta a Deus. Há até quem diga que a adoração é um estilo musical, né? Mas não é isso que a Bíblia fala sobre adoração, não é isso que a Bíblia nos dá a entender sobre o que é adoração. Adoração não é só música, adoração não é só dar glória a Deus, não é somente aquilo que a gente fala, mas adoração é aquilo que a gente vive. E é isso que Jesus deixa bem claro quando ele está aqui nessa conversa com a mulher samaritana. Sabe, a gente gosta de chegar no templo onde a gente congrega e ver um templo bonito, arrumado, bem pintado, né, bem decorado. A gente tem um certo apego por lugares sagrados, símbolos sagrados, né? Nós gostamos de prédios, de construções, né? E isso não é ruim. Não é ruim você parar para admirar uma catedral bem construída, bem planejada, bem feita, bem decorada. Isso não é pecado, né? Tem igrejas que têm até paisagens pintadas nas paredes, né? Uma coisa bem artística, bem, né, elaborada. E isso não é errado. Isso impressiona a nossa vista, os nossos olhos, e até, de certa forma, nos conduz a adorar a Deus. Mas a gente precisa ter em mente e entender que Deus é muito maior do que lugares ou estruturas. Quando Davi ele decide construir um templo para Deus, ele olha para o lugar onde ele vive, onde ele mora, um palácio, né? Com certeza era um palácio muito bonito, muito bem ornamentado, muito bem feito, bem construído. E ele olha para o lugar onde Deus era cultuado e vê uma barraca, uma tenda. E ele fala: por que que eu posso morar num palácio e Deus não pode ter um templo para adoração?
E ele tem a ideia de construir um templo para Deus. E Deus, ele até recebe essa ideia de bom grado, mas ele fala para Davi, olha, você não vai poder construir esse templo. Quem vai construir esse templo é seu filho. Mas você vai preparar tudo para que ele construa esse templo. E por que que Deus aceitou que Davi construísse um templo para ele? Se na mesma fala em que ele diz para Davi que o filho dele, o sucessor dele, construiria aquele templo, ele também fala que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele fala com Davi, olha, eu vou aceitar que se construa esse templo. Eu creio que foi porque Deus ele olhou para o coração de Davi. E ele viu que a intenção de Davi não era construir simplesmente um prédio, mas um lugar dedicado à adoração a Deus. Onde não somente ele, mas todos os que pertencessem ao povo de Deus poderia chegar ali e oferecer a sua oferta, oferecer a sua adoração com o coração voltado para Deus. A estrutura, o templo, a beleza do templo seria só um detalhe. Porque as pessoas que fossem àquele lugar estariam com o coração voltado para Deus. Mas de repente, no meio da história do povo de Israel, eles começam a se misturar com outros povos e começam a permitir que outros tipos de adorações fossem entrando no meio do povo. E o povo começa a se perder. Inclusive, alguns começam a olhar mais para o templo do que para a glória de Deus que estava no templo. Os discípulos chegam uma vez para Jesus e falam assim, olha só, Senhor, que beleza de templo. E eles já tinham conhecimento de que aquele templo não era o templo que Salomão construiu, já era um templo que havia sido derrubado, que foi reconstruído, né, pelo rei Herodes, mas eles estavam deslumbrados com aquela estrutura, e eles olham, né, para aquele templo e acham tão magnífico, tão suntuoso, e falam com Jesus, olha, está vendo, Senhor, que coisa bonita, maravilhosa. E Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas aí ele fala de um templo muito superior. Ele fala assim, olha, derrubem esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Os discípulos de primeira não entendem e eles falam, mas como assim? Levou muito tempo, décadas para construir esse templo e o senhor está falando que vai derrubar e vai construir em 3 dias? Mas aí o evangelista, ele olha aquele texto e ele tem a revelação de que Jesus estava falando de si mesmo. E depois o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, vocês são o templo do Espírito Santo. É em vocês que ele habita. Quando a igreja se reúne e começa a proclamar o Evangelho, a verdade de Deus, a glória de Deus, essa reunião, esse ajuntamento se torna habitação do Espírito Santo. A presença de Deus está nesse lugar. Amém? É isso que nós precisamos entender. O que significa estar num lugar de adoração? O que é mais importante, o lugar ou aquele que está adorando? Ou ainda mais aquele que é adorado?
Sabe, nessa conversa entre Jesus e a samaritana aqui, lá no versículo 20, é mencionado um lugar muito importante, um lugar admirável. E o texto diz assim: nossos pais, a mulher samaritana falando, nossos pais adoravam nesse monte. Vocês, entretanto, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Perceba que a mulher samaritana está mostrando um lugar que não é um lugar comum. Se você abre sua Bíblia lá em Deuteronômio 11, 29, você vai ver que o Monte Gerizim, que é citado aqui pela mulher samaritana, esse monte era um lugar sagrado para os samaritanos, porque quando Moisés foi ordenar a bênção e a maldição sobre o povo de Israel, no seu último discurso, Deus falou com ele: olha, você vai ordenar a maldição sobre o monte Ebal, e sobre o monte Gerizim, você vai ordenar a bênção sobre o povo de Israel. Então, o monte Gerizim era um lugar especial. Foi dali que Moisés estendeu a mão para o povo de Israel e ordenou a bênção sobre a vida deles. Aquele não era um lugar comum. E os samaritanos, eles tinham aquele lugar como um lugar especial de adoração. E olhando para esse texto, eu entendo o coração de muitos irmãos que têm o seu lugar especial de adoração. Eu conheço muitos irmãos, e vocês devem conhecer também, que gostam de subir montes para ali orar, buscar a Deus, adorar ao Senhor. E quando eu leio esse texto, eu entendo porque eles gostam desses lugares, porque naqueles lugares eles têm experiências com Deus. Às vezes eu questiono porque tem pessoas que acham que só ali no monte é que eles vão receber poder e vão receber unção e tal. E isso é questionável. Mas aquele lugar é um lugar especial para eles. E ali eles buscam a Deus, adoram a Deus. E Deus conhece os corações deles. Mas a gente sabe que para outras pessoas, o monte não tem tanto valor assim. É mais um lugar comum, como qualquer outro. Jesus, ele fala que quando a gente for orar, a gente deve entrar no nosso quarto, trancar a porta e ali falar com Deus, a sós. Então, para outros irmãos é muito mais importante orar no quarto do que orar no monte. Mas cada um sabe, a forma de se conduzir até Deus, de ter uma experiência com Deus. Deus trata com cada um particularmente, não tem nenhum problema com isso. O problema é quando o apego é maior ao lugar do que aquele a quem se adora. O meu quarto de oração não pode ser mais importante do que o Deus que recebe a minha oração. O monte de oração não pode ser mais importante do que o Deus que se revela no monte. Então havia essa discussão entre judeus e samaritanos. Onde que é o lugar de adoração? Eu adoro em Gerizim. Não, mas Jerusalém que é o lugar de adoração. Porque é ali que está o templo do Senhor. E havia essa contenda, e Jesus mostra que essa contenda não tinha nenhum sentido. Quando ele fala no versículo que nós lemos,
que havia chegado o tempo em que a adoração não era mais restrita a um lugar. A adoração, ela é restrita, sim, a uma pessoa. O nosso Deus, eterno e Salvador. Naquele momento em que Jesus fala isso, e aquela mulher ouve essas palavras, ela declara que ela crê no Messias. Você pode ver no versículo 26. Aliás, um pouquinho antes, né? Ela fala aqui no versículo 19, perdão, no versículo 19. Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Perdão, não é esse texto que eu estou procurando, não. Estou procurando o texto onde ela fala que quando o Messias vier, vem a hora, já chegou, Deus é Espírito. Sim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, versículo 25. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então ela declara aqui que ela crê no Messias. E eu creio que você conhece um monte de gente que declara que crê em Deus. Pessoas que nunca aceitaram Jesus, que nunca vieram na igreja evangélica ou qualquer outra igreja, você pergunta para elas assim, você crê em Deus? Ela, claro que eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. E eu não duvido que eles tenham fé em Deus ou creiam em Deus. Mas eu pergunto, será que essas pessoas conhecem a Deus? Sabem quem Ele é? Porque crer, como o apóstolo Tiago ensinou, até os demônios creem. Né? Essa mulher, ela cria em Deus, ela cria no Messias. Mas ela estava diante do Messias e não o reconhecia. Até o momento em que Jesus fala, eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Versículo 26. E aí Jesus se revela para aquela mulher, mostrando para ela que não basta crer, é preciso conhecer. Crer é o primeiro passo, mas é necessário crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Porque quando nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, nós o adoramos, como Jesus falou, em espírito e em verdade. Isso mostra que a adoração ela não é somente um sentimento. Adoração não é um arrepio que se sente na hora do louvor. Adoração não é aquela vontade de chorar que você tem quando está diante de Deus. Adoração não é quando a sua perna treme ou quando você começa a gaguejar, não. Adoração é uma atitude de alguém que sabe o que está fazendo e para quem está se dirigindo. É necessário que o Senhor se revele a cada um de nós, através das nossas experiências pessoais com Ele, através da oração, através do relacionamento com Ele, através da Sua palavra. Assim nós nos aprofundamos no nosso conhecimento de Deus, recebemos a verdade que é Jesus,
e podemos adorar em espírito e em verdade. É o nosso culto racional. É o nosso sacrifício vivo. Deus não se limita a um espaço físico. Você não precisa vir ao culto para adorar a Deus. O culto faz parte da nossa vida de adoração a Deus. O estar junto com os irmãos faz parte da nossa vida de adoração a Deus. Mas a adoração começa em nosso ser, em nosso interior. Jesus ele deixa bem claro que o Pai, ele não está procurando o lugar onde ele é adorado. O Pai não está procurando uma adoração. Não, ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Até porque, se você for olhar o texto bíblico, quando Jesus encontra com o endemoniado gadareno, aquele homem ele estava possesso por milhares de demônios. E quando aqueles demônios sentem a presença de Jesus naquele território, eles vão até Jesus e se prostram, a Bíblia diz, em adoração a Jesus. Aí eu pergunto, a adoração dos demônios é verdadeira? É em espírito e em verdade? Eles se prostraram porque eles se viram obrigados pela autoridade de Deus que estava ali. Mas eles não reconhecem Ele como Senhor. Mas o adorador, aquele que creu em Jesus e a Ele se revelou a Ele, o adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Não é uma adoração qualquer, mas é uma adoração consciente, é uma adoração voluntária, livre de todo o peso, de toda a carga. Depois que aquele homem foi liberto, e aquela legião de demônios saiu dele, ele soube o que era adorar em espírito e em verdade. Quando as pessoas daquele lugar chegaram e viram aquele homem prostrado diante de Jesus, viram que ele não estava mais possuído por demônios. Reconheceram que ele estava bem porque ele estava em perfeito estado de sanidade mental. Agora não eram os demônios que estavam prostrados. Era aquele homem que estava prostrado, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. A verdadeira adoração que fazemos a cada dia não é uma peregrinação de subir o morro para chegar na igreja, né? Ou como alguns fazem, né? Alguns religiosos fazem, subir aquelas escadas enormes de joelho. Não. A verdadeira adoração, a verdadeira peregrinação que nós fazemos a cada dia acontece quando nos aproximamos do trono de Deus para dizer com ousadia: Pai nosso, que estás nos céus. E nós fazemos isso com a certeza de que Ele está lá. Porque não é uma coisa automática, não é uma coisa mecânica, engessada, não. É algo espontâneo, voluntário. É algo consciente. É uma real devoção a Deus. Então, meus irmãos, adoração é isso. É você viver uma vida diante de Deus, que glorifica a Deus. É muito mais do que uma canção que você possa cantar. Você pode cantar a canção de adoração mais excelente, linda que existir.
Se você não conhece a Deus, se Ele não se revelou a você, é só uma adoração qualquer. Mas se você conhece a Deus, se Ele se revelou, né, a sua pessoa, você o adora em espírito e em verdade. E isso acontece em todo o tempo da sua vida. É em sua casa, é na rua, é na escola, é no trabalho, é na igreja. Onde você for. E o que você quiser. Quer comais, quer bebais. Quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Isso é adoração. E quando você vive assim, tudo vai bem. E aí você começa a entender com um pouquinho mais de facilidade Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque nós vivemos uma vida de adoração a Ele, na dependência dEle, buscando agradar a Ele. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que o Senhor está sempre conosco. Como o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado por nos dar entendimento e nos fazer reconhecer que só o Senhor é Deus, o único digno de louvor, de adoração e de toda glória. Não importa onde estejamos, Pai, que sejamos verdadeiros adoradores, que te adoram, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida.